Ainda sou virgem. O milionário não pôde acreditar. E o que ele fez mudou tudo. Ela era só uma funcionária temporária, mas chamou a atenção do homem mais poderoso da empresa. No jantar, ele se aproximou, e ela, com os olhos baixos, sussurrou: "Ainda sou virgem." Ele congelou, mas ao invés de recuar, o que ele fez naquele instante, ninguém jamais imaginaria. Quer saber o que aconteceu depois? Inscreva-se no canal e descubra essa história surpreendente. A chuva de março caía pesada sobre as ruas do centro de São Paulo, transformando a Rua 15 de Novembro em um rio de guarda-chuvas pretos e passos apressados. Valentina Souza ajustou a alça da bolsa no ombro e olhou o relógio no pulso pela terceira vez em 2 minutos, 17h45. Se não corresse, perderia o ônibus das 18 horas e chegaria atrasada no curso de inglês que fazia nas noites de terça-feira. "Por favor, não chova mais forte", murmurou para si mesma, protegendo a pasta de documentos com o casaco fino que havia comprado em uma liquidação no Brás. O salário de assistente administrativa mal cobria as despesas básicas, mas Valentina havia aprendido desde cedo a valorizar cada centavo. Aos 24 anos, ela mantinha a mesma rotina há 3 anos. Acordar às 6 horas na pequena casa que dividia com a avó Conceição no Capão Redondo, pegar 2 ônibus até o centro, trabalhar das 8 às 17h30 no escritório de contabilidade do Sr. Mário e 3 vezes por semana ainda frequentar o curso de inglês que pagava com muito sacrifício. Os fins de semana eram reservados para ajudar a avó com as costuras que ela fazia para complementar a aposentadoria. "Valentina, não esqueça de entregar os documentos da empresa Santos na Receita Federal amanhã de manhã cedo", gritou o Sr. Mário do fundo do escritório, já colocando o paletó para ir embora. "Pode deixar, Sr. Mário. Vou chegar mais cedo amanhã", ela respondeu, guardando rapidamente os papéis na pasta plástica transparente. Era a 10ª vez que ele lembrava da mesma coisa, mas Valentina nunca se irritava. Trabalho era trabalho, e ela tinha sorte de ter conseguido aquele emprego logo após terminar o ensino médio. Desceu correndo os 3 lances de escada do prédio comercial da Rua José Bonifácio, seus sapatos de salto baixo fazendo eco no corredor vazio. A chuva havia intensificado, e ela podia ouvir o barulho da água batendo nas janelas. Não tinha guarda-chuva. Havia emprestado para a avó naquela manhã, quando viu que o tempo estava fechado. Na porta do prédio, hesitou por um segundo. A ponto de ônibus ficava a 2 quadras dali, e sem proteção ficaria encharcada. Mas o curso custava R$ 180 por mês, dinheiro que ela juntava centavo por centavo, e não podia se dar ao luxo de perder aulas. Respirou fundo e saiu correndo pela calçada, desviando das poças d'água e das pessoas que caminhavam calmamente protegidas por guarda-chuvas. Seus cabelos castanhos, normalmente presos em um coque simples, começaram a se soltar com a chuva. A pasta de documentos pressionada contra o peito, como se fosse um tesouro. Foi na esquina da rua direita que aconteceu. Gabriel Mendes saía do edifício Martinelli após uma reunião com investidores japoneses interessados em um empreendimento na Vila Olímpia. A reunião havia corrido bem. Muito bem, na verdade. O projeto de torres residenciais de luxo que sua construtora estava desenvolvendo havia impressionado os orientais, e tudo indicava que o investimento de R$ 200 milhões seria aprovado. Alto, moreno, com um terno italiano que custava mais que o salário anual de muita gente, Gabriel caminhava tranquilamente, protegido por um guarda-chuva importado que seu motorista sempre mantinha no carro. Paulo, seu chofer há 10 anos, o esperava no Mercedes-Benz preto estacionado em frente ao prédio. "Boa tarde, Sr. Gabriel", cumprimentou o porteiro do edifício, abrindo a porta de vidro com uma reverência exagerada. "Boa tarde, Carlos", Gabriel respondeu polidamente, como sempre fazia. Apesar da fortuna, mantinha-se cordial com todos os funcionários. Era uma lição que aprendera com o pai. Trate bem quem está subindo, porque pode ser que encontre as mesmas pessoas quando estiver descendo. Estava pensando no jantar que teria naquela noite no Fasano com a família, comemorando mais um sucesso nos negócios, quando ela apareceu. Valentina dobrou a esquina correndo, cabelos soltos voando com o vento, a pasta pressionada contra o peito,
completamente concentrada em não perder o ônibus. Não viu o homem elegante que saía calmamente do prédio. Gabriel, por sua vez, estava olhando para o celular, conferindo mensagens, quando ela colidiu contra ele. O impacto foi inevitável. A pasta de Valentina voou longe, espalhando documentos por toda a calçada. Ela tropeçou para trás, escorregando na calçada molhada, e teria caído se Gabriel não a tivesse segurado pelo braço no último segundo. "Ai, meu Deus! Desculpa, desculpa!" Valentina exclamou, o rosto vermelho de vergonha. "Eu não vi, eu estava correndo porque..." As palavras morreram em sua garganta quando ela levantou os olhos e viu quem havia segurado. Gabriel Mendes tinha olhos castanhos intensos, um sorriso gentil no rosto, e segurava firmemente o braço dela com uma das mãos, enquanto mantinha o guarda-chuva sobre os dois com a outra. "Está tudo bem", ele disse, a voz calma e grave. "Você se machucou?" Valentina balançou a cabeça, hipnotizada por alguns segundos pela presença dele. Então, a realidade a atingiu como um balde de água fria. Os documentos, dezenas de papéis importantes, espalhados pela calçada, encharcando na chuva. "Meus documentos!" ela gritou, correndo para tentar recolher as folhas que voavam com o vento. "São documentos do trabalho. Eu preciso entregar amanhã cedo, se eles estragarem." Gabriel a observou por um momento, vendo o desespero genuíno nos olhos castanhos dela. Sem hesitar, entregou o guarda-chuva para Paulo, que havia corrido para ajudar, e se ajoelhou na calçada molhada em seu terno de milhares de reais para ajudar a recolher os papéis. "Vamos conseguir salvar a maioria", disse ele calmamente juntando as folhas. "Qual é o seu nome?" "Valentina", ela respondeu ainda em pânico. "Valentina Souza. Eu trabalho ali naquele prédio da José Bonifácio, sou assistente administrativa, e esses documentos..." "Valentina", Gabriel interrompeu suavemente. "Respira. Vamos resolver isso." Ela parou por um segundo, olhando para aquele homem elegante ajoelhado na chuva, ajudando uma completa estranha. Havia algo em sua voz que a tranquilizou imediatamente. Juntos, conseguiram recolher quase todos os documentos. Alguns estavam molhados, mas ainda legíveis. Gabriel se levantou e ofereceu a mão para ajudá-la. "Obrigada", Valentina disse, a voz ainda trêmula. "Desculpa mesmo por ter esbarrado no senhor. Eu estava atrasada para o curso e..." "Que curso?" Gabriel perguntou, genuinamente curioso. "Inglês. Passo 3 vezes por semana no centro. É um investimento para conseguir um emprego melhor", ela explicou, sem saber por que estava contando sua vida para um estranho. Gabriel olhou o relógio. 17h50. "Onde é o curso?" "Na rua 24 de maio, mas eu já perdi o ônibus mesmo." "Vai ter que ser na próxima terça." Valentina suspirou, resignada. "Paulo", Gabriel chamou o motorista. "Podemos dar uma carona para a senhorita?" Valentina arregalou os olhos. "Não, não precisa. Eu posso pegar o próximo ônibus, não quero incomodar." "Não é incômodo", Gabriel sorriu. "Além do mais, foi parcialmente culpa minha também. Eu estava distraído no celular." Valentina hesitou. A avó sempre a ensinara a não aceitar favores de estranhos, mas havia algo na sinceridade daquele homem que a fez confiar. "Se não for muito incômodo", disse baixinho. "Nenhum incômodo. Eu sou Gabriel, aliás. Gabriel Mendes." Ela não reconheceu o nome. Não fazia ideia de que estava falando com um dos empresários mais ricos de São Paulo. Para ela, era apenas um homem gentil que a havia ajudado em um momento difícil. O interior do Mercedes-Benz era mais luxuoso que qualquer lugar onde Valentina já havia estado. Banco de couro bege, ar-condicionado silencioso, música clássica tocando baixinho. Ela se encolheu no assento, tentando não tocar em nada com as mãos ainda úmidas da chuva. "Paulo, rua 24 de maio, por favor", Gabriel pediu ao motorista, depois se virou para Valentina. "Em que número?" "No 234, mas pode me deixar em qualquer lugar da rua. Não precisa parar exatamente na frente", ela disse rapidamente, ainda não acreditando que estava dentro daquele carro. "Vamos deixar na porta." Gabriel sorriu. "Como está seu braço?" "Eu segurei com força quando você escorregou." Valentina flexionou o braço direito, sentindo uma leve dor. "Está um pouco dolorido, mas não é nada grave. Obrigada por ter me segurado, senão eu teria caído feio na calçada." Gabriel a observou discretamente enquanto ela falava.
Havia algo refrescante na simplicidade de Valentina, na forma como ela se expressava sem artifícios. Estava acostumado com mulheres que calculavam cada palavra, cada gesto, sempre com segundas intenções. Aquela moça parecia genuinamente preocupada apenas com seus documentos molhados e com não ter perdido a aula. "Há quanto tempo você faz o curso de inglês?" perguntou, tentando manter a conversa. 8 meses, Valentina respondeu, organizando os papéis na pasta. "Comecei no nível básico mesmo. Nunca tive oportunidade de estudar línguas na escola. Mas a professora disse que tenho facilidade, então espero conseguir o certificado em mais um ano. E pretende usar o inglês para quê? Quero conseguir um emprego melhor. Quem sabe em uma empresa multinacional. Com inglês fluente, posso ganhar pelo menos uns R$ 500 a mais por mês." Ela explicou com os olhos brilhando. "Minha avó sempre diz que estudo é a única coisa que ninguém pode tirar da gente." Gabriel ficou impressionado com a forma como ela falava sobre R$ 500, como se fosse uma fortuna. Para ele, era o valor de uma garrafa de vinho em um jantar qualquer. Mas via a sinceridade nos olhos dela, a determinação real por trás daquele sonho. "Sua avó deve ser uma mulher sábia", comentou. "É sim. Ela me criou desde os 8 anos quando meus pais morreram em um acidente de carro." Valentina contou naturalmente, sem autopiedade. "Vó Conceição trabalhou a vida toda como doméstica para me dar estudo. Agora está aposentada, mas ainda faz costuras em casa para ajudar nas despesas." O carro parou em frente ao prédio onde funcionava a escola de idiomas. Era um edifício antigo, com a pintura descascada e uma placa simples na entrada. Gabriel olhou pela janela e depois para Valentina, que já estava organizando suas coisas para descer. "Valentina", disse antes que ela abrisse a porta. "Sim? Seus documentos ficaram meio molhados. Se precisar de ajuda para reimprimi-los ou explicar para seu chefe o que aconteceu, eu posso..." "Não, não precisa se preocupar", ela interrompeu sorrindo. "O Sr. Mário é compreensivo e a maioria dos documentos dá para ler perfeitamente. Obrigada mesmo pela carona, Sr. Gabriel. Foi muito gentil da sua parte." Ela abriu a porta e estava saindo quando Gabriel a chamou novamente. "Valentina, espera." Ela se virou, meio corpo já fora do carro. "Você gostaria de tomar um café comigo algum dia, para conversarmos melhor sem a correria da chuva?" Valentina ficou completamente sem reação por alguns segundos. Nenhum homem nunca havia a convidado para sair. Na verdade, ela mal tinha contato com homens além dos colegas de trabalho e alguns vizinhos mais idosos. Eu não sei", gaguejou, o rosto ficando vermelho. "Só um café em algum lugar público quando você quiser." Gabriel insistiu gentilmente. "Você me parece uma pessoa interessante e gostaria de conhecê-la melhor." "Por quê?" A pergunta saiu antes que ela pudesse pensar. Gabriel riu, um som genuíno e caloroso. "Porque em 5 minutos de conversa, você me mostrou mais sinceridade do que eu costumo encontrar em meses inteiros." Valentina olhou para ele, tentando decifrar se era verdade ou apenas educação. Havia algo nos olhos de Gabriel que a fazia acreditar que ele estava sendo sincero. "Eu não costumo sair com pessoas que não conheço", disse honestamente. "Então vamos nos conhecer primeiro. Que tal se eu te encontrar aqui na próxima terça depois da aula? Podemos conversar um pouco. Você decide se quer tomar o café ou não." Sem pressão. Valentina hesitou. A voz da avó ecoava em sua mente, com todos os conselhos sobre cuidado com estranhos. Mas havia algo em Gabriel que não a assustava. Talvez fosse a forma respeitosa como ele falava, ou o fato de ter se ajoelhado na chuva para ajudá-la com os documentos. "Terça que vem eu tenho aula às 19h30. Termina às 21h30, disse baixinho. "Então, às 21h30, eu estarei aqui na frente. Se você não quiser conversar, é só sair pela porta dos fundos." Gabriel sorriu. "Mas espero que você dê uma chance." Valentina assentiu com a cabeça, ainda não acreditando no que estava fazendo. "Até terça então, Sr. Gabriel." "Só Gabriel", ele corrigiu. "Até terça, Valentina." Ela desceu do carro e caminhou até a entrada da escola, sentindo que ele a observava partir. Só se virou para acenar quando o Mercedes já estava sumindo no trânsito da 24 de maio. Dentro do carro, Gabriel recostou no banco de couro pensativo. "Para casa, Sr. Gabriel?" Paulo perguntou pelo retrovisor. "Sim, Paulo. Para casa." Mas Gabriel não conseguia tirar Valentina da cabeça.
Havia algo nela que o intrigava profundamente. Em seu mundo de negócios e alta sociedade, estava acostumado com pessoas que sempre queriam algo dele: dinheiro, status, conexões. Valentina nem sequer havia perguntado qual era a sua profissão. Enquanto o carro navegava pelo trânsito paulistano em direção aos jardins, Gabriel se pegou ansioso pela próxima terça-feira. Fazia anos que não sentia curiosidade genuína por alguém. No edifício da escola, Valentina subiu as escadas correndo, ainda processando o que havia acabado de acontecer. Chegou na sala de aula 10 minutos atrasada, molhada e completamente atordoada. "Sorry I'm late, teacher", disse para a professora Sandra, uma senhora de 50 anos que sempre a incentivava. "No problem, Valentina, take your seat." Mas durante toda a aula, Valentina mal conseguiu se concentrar. Sua mente voltava sempre para os olhos castanhos de Gabriel e para o convite inesperado. Pela primeira vez na vida, um homem havia demonstrado interesse nela de forma respeitosa e gentil. Quando a aula terminou, ela caminhou até o ponto de ônibus com o coração ainda acelerado. Na fila para o ônibus 508F que a levaria para casa, olhou para trás uma última vez, quase esperando ver o Mercedes preto parado ali. Mas é claro que ele não estava. A semana passou devagar para Valentina. Cada dia ela se pegava pensando no encontro inesperado com Gabriel, questionando se havia sonhado tudo. Terça-feira parecia uma eternidade distante e ela oscilava entre a ansiedade e a vontade de não aparecer na escola naquele dia. "Valentina, você está estranha essa semana", comentou Dona Rosa, colega de trabalho que dividia a mesa ao lado da sua, no escritório do Sr. Mário. "Parece que está nas nuvens." "Não é nada, Dona Rosa. Só um pouco cansada", Valentina respondeu, tentando se concentrar na planilha de impostos que estava organizando. Essa cara não é de cansaço, não. É cara de quem está pensando em homem." Dona Rosa riu, baixando a voz. "Conta aí, tem alguém?" Valentina sentiu o rosto esquentar. Dona Rosa tinha 62 anos, trabalhava ali há 15 anos e tinha um sexto sentido para essas coisas. "Dona Rosa, que isso? Não tem ninguém, não." "Ah, tem sim. Eu sei reconhecer. Minha neta fica com essa mesma cara quando está apaixonada." Dona Rosa insistiu, organizando os papéis em sua mesa. "E não tem problema algum, mocinha. Você é nova, bonita, trabalhadora. Está na hora de arrumar um namorado mesmo." Valentina sorriu sem jeito e voltou ao trabalho. Mas as palavras de Dona Rosa ecoaram em sua mente pelo resto do dia. Será que estava mesmo com cara de apaixonada? Nem ela mesma sabia direito o que estava sentindo. Naquela noite, em casa, ajudou a avó a dobrar as roupas que ela havia passado durante o dia, 5 conjuntos de uniformes escolares que uma vizinha pagava R$ 10 para lavar e passar. "Vó, posso fazer uma pergunta?" Valentina disse, guardando os uniformes em uma sacola plástica. "Claro, minha filha. O que foi? Como a senhora sabia que o vô era um homem bom quando conheceu ele?" Conceição parou de dobrar as roupas e olhou para a neta com curiosidade. "Por que essa pergunta, Valentina?" "Só curiosidade mesmo." A avó sentou na cadeira da cozinha e fez sinal para Valentina se sentar também. Aos 73 anos, Conceição mantinha os olhos vivos e a mente afiada, além de conhecer a neta melhor que ninguém. "Seu avô era diferente dos outros rapazes", começou com um sorriso nostálgico. "Quando eu conheci ele, eu tinha 18 anos e trabalhava na casa de uma família rica na Vila Madalena. Ele era entregador de pão, passava toda manhã na cozinha. E aí, os outros homens sempre tentavam me impressionar com conversa fiada, prometendo coisas que sabiam que não podiam cumprir. Seu avô era diferente. Ele me tratava com respeito, perguntava como tinha sido meu dia, se eu estava bem. Demonstrava interesse genuíno em me conhecer como pessoa, não como uma conquista." Valentina escutava atentamente, pensando em Gabriel. "Mas o que mais me chamou a atenção", Conceição continuou, "foi uma manhã que eu estava chorando porque tinha quebrado uma xícara de porcelana caríssima da patroa. Todos os outros funcionários ficaram com medo de se aproximar, com medo de serem culpados também. Seu avô entrou na cozinha, viu que eu estava angustiada e, sem pensar 2 vezes, disse para a patroa que tinha sido ele que quebrou a xícara. Ele mentiu? Mentiu, e foi descontado do salário dele, que já era pouco. Mas ele disse que não suportava me ver sofrendo por algo que podia ser resolvido. Foi aí que eu soube que ele era especial.
Valentina sentiu um aperto no peito, lembrando de Gabriel se ajoelhando na chuva para ajudá-la com os documentos. Por que está perguntando isso, minha neta? Conceição insistiu, pegando na mão de Valentina. Conheci um rapaz essa semana, avó. Ele foi muito gentil comigo. Os olhos da avó brilharam. Conta tudo. Valentina contou sobre o acidente na chuva, sobre Gabriel ter a ajudado com os documentos e dado a carona, sobre o convite para conversar na próxima terça. Omitiu apenas o luxo do carro e as roupas obviamente caras dele. Intuía que isso deixaria a avó preocupada. Ah, você vai encontrar com ele? Conceição perguntou. Não sei, vó, estou com medo. Medo de quê? Medo de estar fazendo besteira. Eu não sei nada sobre relacionamentos, nunca saí com ninguém. E se ele for diferente do que parece? E se ele só está sendo educado? Conceição segurou o rosto da neta com as duas mãos. Minha filha, você passou 24 anos da sua vida focada nos estudos e no trabalho. Isso é admirável. Mas também é hora de viver outras experiências. Se ele foi respeitoso e gentil, não custa nada conversar. Mas e se nada, Valentina? Você é uma moça inteligente, educada e trabalhadora. Qualquer homem seria sortudo em conhecê-la melhor. E se esse rapaz não enxergar isso, problema é dele, não seu. Naquela noite, Valentina demorou para dormir, olhando o teto do pequeno quarto que dividia com a avó. Pela primeira vez na vida, sentia um misto de ansiedade e expectativa que não tinha a ver com trabalho ou estudos. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Gabriel também estava tendo dificuldades para dormir. Em seu apartamento de 300 metros quadrados na Vila Nova Conceição, ele caminhava pela sala, contemplando a vista noturna de São Paulo através dos vidros do piso ao teto. Você está estranho essa semana, comentou Ricardo, seu melhor amigo e sócio na construtora, que havia passado para discutir os contratos do empreendimento da Vila Olímpia. Distraído, ausente. Os japoneses confirmaram o investimento. Devíamos estar comemorando. Gabriel serviu 2 copos de uísque e entregou um para Ricardo. Estou bem. Só pensativo. Pensativo sobre o quê? O negócio está fechado. Vai render uns 50 milhões só no primeiro ano. Ricardo, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você já se sentiu entediado com tudo isso? Gabriel gesticulou vagamente para o apartamento luxuoso. Com essa vida que levamos? Ricardo riu, quase engasgando com o uísque. Cara, você está maluco? Entediado com ser milionário? Com ter tudo que a maioria das pessoas sonha? Não é isso. É que às vezes eu sinto que tudo é muito previsível. As mulheres com quem saio querem sempre a mesma coisa: dinheiro, status, aparecer nas colunas sociais. Os negócios são sempre os mesmos. As conversas são sempre superficiais. Gabriel, você precisa de umas férias. Que tal irmos para Miami no fim de semana? Não é disso que estou falando, Ricardo. Gabriel caminhou até a janela, observando as luzes da cidade. Conheci uma mulher essa semana. Ah, agora entendi. Ricardo sorriu. E aí, quem é? Filha de algum empresário? Modelo? Atriz? Assistente administrativa. O sorriso de Ricardo sumiu. Como assim? Ela trabalha em um escritório de contabilidade no centro. Faz curso de inglês à noite. Mora no Capão Redondo com a avó. Gabriel. Ricardo começou em tom de advertência. Ela é diferente, Ricardo. Genuína. Quando conversamos, senti que ela se importava realmente em me conhecer como pessoa, não como uma conta bancária. Cara, você tem certeza de que ela não sabe quem você é? Porque seria uma estratégia muito inteligente se fazer de desentendida. Gabriel balançou a cabeça. Ela não faz ideia. Nem perguntou minha profissão. Estava mais preocupada com os documentos molhados do que com qualquer outra coisa. E o que você pretende fazer? Vou encontrar com ela na terça. Só para conversar. Ricardo suspirou, se levantando para ir embora. Gabriel, eu te conheço há 20 anos. Você é meu melhor amigo. Então vou falar com sinceridade. Cuidado. Mundos muito diferentes geram complicações muito grandes. Pensa bem antes de se envolver. Depois que Ricardo foi embora, Gabriel ficou sozinho com seus pensamentos. Sabia que o amigo estava sendo prático, mas havia algo em Valentina que o atraía de uma forma que ele nunca havia experimentado. Talvez fosse justamente o fato de ela pertencer a um mundo diferente, onde as pessoas lutavam por coisas reais, onde os sentimentos não eram calculados.
Terça-feira chegou com um céu limpo e temperatura amena. Valentina acordou mais cedo que o normal, com borboletas no estômago. Trocou de roupa 3 vezes antes de sair de casa, optando finalmente pelo vestido azul marinho simples que usava em ocasiões especiais, o mesmo que havia usado na formatura do ensino médio. "Você está bonita, minha filha", disse Conceição ajeitando uma mecha do cabelo da neta. "Esse rapaz vai ficar impressionado." "Vó, e se eu estiver fazendo besteira?" "Então você aprende com o erro e segue em frente. Mas e se você estiver fazendo a coisa certa?" No trabalho, Valentina mal conseguiu se concentrar. Dona Rosa percebeu imediatamente o nervosismo da colega e passou o dia todo tentando arrancar detalhes sobre o encontro misterioso. "Vai encontrar com ele hoje?" perguntou durante o horário do almoço. "Só para conversar", Valentina respondeu, mexendo na marmita que trouxera de casa. Arroz, feijão e um pedaço pequeno de frango que a avó havia temperado na véspera. "Valentina, posso dar um conselho de mulher experiente?" "Claro, Dona Rosa. Seja você mesma. Não tente fingir ser alguém que não é para impressionar ninguém. Se ele for o homem certo, vai gostar de você exatamente como você é." Às 17h30, Valentina guardou suas coisas e se despediu de todos. O curso era às 19h30, mas ela queria chegar em casa, tomar um banho e se arrumar com calma. "Boa sorte", sussurrou Dona Rosa quando ela passou por sua mesa. Em casa, Valentina tomou um banho demorado, escolheu a roupa íntima mais bonita que tinha, passou um pouco de batom claro que havia ganhado da avó no Natal e se olhou no espelho do banheiro. "Você consegue", disse para o próprio reflexo. A aula de inglês passou voando. A professora Sandra notou que Valentina estava mais participativa que o normal, quase como se estivesse tentando se distrair de alguma coisa. "Very good, Valentina. Your pronunciation is getting better every class", elogiou Sandra quando ela respondeu uma pergunta sobre tempos verbais. Quando o relógio marcou 21h20, Valentina sentiu o coração acelerar. Guardou o material devagar, se despediu dos colegas de turma e desceu as escadas com as pernas trêmulas. Na porta do prédio, hesitou por alguns segundos. Podia sair pela porta dos fundos, como Gabriel havia sugerido, e fingir que nada havia acontecido. Seria mais seguro, mais previsível. Mas a voz da avó ecoou em sua mente. "E se você estiver fazendo a coisa certa?" Respirou fundo e empurrou a porta da frente. Gabriel estava encostado em um poste a poucos metros da entrada, usando calça jeans escura, camisa branca e um blazer casual. Quando a viu, seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno. "Você veio", disse ele se aproximando. "Você duvidou?" Valentina perguntou, surpreendendo a si mesma com a própria coragem. "Confesso que estava um pouco nervoso", Gabriel admitiu, rindo. "Como foi a aula?" "Boa. A teacher disse que minha pronúncia está melhorando." "Que bom. Você tem planos agora ou podemos tomar aquele café?" Valentina olhou o relógio. 21h35. "Não sei se vai ter algum lugar aberto a essa hora. Conheço um lugar aqui perto que fica aberto até tarde. É uma cafeteria pequena, bem tranquila. Podemos ir caminhando se você topar." Eles começaram a caminhar pela rua 24 de Maio em direção ao centro. Gabriel mantinha um passo lento, respeitando os sapatos de salto baixo de Valentina. "Como foi seu dia?" ele perguntou. "Normal, trabalho, muito papel para organizar. E o seu?" "Reuniões, mais reuniões", Gabriel respondeu vagamente. "Você gosta do que faz?" "Gosto. Não é o emprego dos meus sonhos, mas o Sr. Mário é um bom patrão e eu aprendo muito sobre organização, impostos, essas coisas." "E qual seria o emprego dos seus sonhos?" Valentina pensou por um momento. "Não sei ainda. Talvez trabalhar em uma empresa grande, poder usar o inglês, ter oportunidade de crescer. Ou quem sabe fazer uma faculdade um dia se eu conseguir juntar dinheiro." "Que curso você gostaria de fazer? Administração ou contabilidade? Algo que me dê estabilidade, sabe? Minha avó sempre diz que mulher precisa ter profissão para não depender de ninguém." Gabriel escutava com interesse genuíno. No seu mundo, as pessoas falavam sobre carreiras em termos de poder, status e dinheiro. Valentina falava sobre estabilidade e independência, conceitos muito mais básicos e, paradoxalmente, mais nobres. "Sua avó parece ser uma mulher muito sábia", comentou. "É sim,
Ela me criou sozinha depois que meus pais morreram. Trabalhou como doméstica a vida inteira para me dar estudo. Tudo o que eu sou, devo a ela. Chegaram a uma pequena cafeteria na rua Barão de Itapetininga. O lugar era simples, mas aconchegante, com mesas de madeira e iluminação suave. Poucas pessoas ocupavam as mesas, a maioria jovens estudando ou trabalhando em laptops. Aqui está bom? Gabriel perguntou. Está ótimo. Eles se sentaram em uma mesa no canto. Valentina pediu um cappuccino e Gabriel um café expresso. Quando a garçonete se afastou, ficaram alguns segundos em silêncio, até que os dois começaram a falar ao mesmo tempo. Você... como... Riram da coincidência. Você primeiro, Gabriel disse. Eu ia perguntar. O que você faz? Da outra vez não perguntei, mas agora estou curiosa. Gabriel hesitou por uma fração de segundo. Havia decidido ser vago sobre sua profissão até entender melhor as intenções de Valentina. Trabalho com construção civil. E você, além do trabalho e do curso de inglês, o que gosta de fazer? Não sobra muito tempo para outras coisas, Valentina admitiu. Mas gosto de ler quando consigo. E gosto de cozinhar com minha avó nos fins de semana. Que tipo de livros você lê? Romance, principalmente. Tenho uns livros que peguei emprestado na biblioteca da Vila Madalena. E você? O que gosta de fazer no tempo livre? Gabriel percebeu que nunca havia parado para pensar realmente no que gostava de fazer. Sua vida era trabalho, jantares de negócios, viagens a trabalho, eventos sociais onde todos queriam alguma coisa dele. Gosto de viajar, disse finalmente. Conhecer lugares diferentes. Que lugares você já conheceu? Alguns países da Europa, Estados Unidos, Japão. Valentina arregalou os olhos. Nossa, deve ser incrível conhecer outros países. Eu nunca saí de São Paulo. Gabriel se deu conta de como suas experiências deviam soar para alguém como Valentina e se sentiu constrangido pela primeira vez na vida por ter privilégios. E você, tem vontade de viajar? Perguntou, mudando o foco. Tenho. Sonho em conhecer a praia um dia. Nunca vi o mar de verdade. Nunca? Nunca. Sempre que sobrava um dinheirinho, a gente investia em outras coisas. Material escolar, roupas, remédio para a avó. Mas um dia ainda vou conhecer. Gabriel ficou emocionado com a simplicidade do sonho dela. Conhecer o mar, algo que para ele era trivial, um fim de semana qualquer, representava um sonho para Valentina. Os cafés chegaram e eles continuaram conversando. Gabriel contou sobre a infância nos jardins, omitindo os detalhes sobre a riqueza da família, e Valentina falou sobre crescer no Capão Redondo, sobre as dificuldades, mas também sobre o amor da avó e a determinação de construir uma vida melhor. Posso fazer uma pergunta pessoal? Gabriel perguntou depois de quase uma hora de conversa. Pode. Você nunca namorou? Valentina sentiu o rosto esquentar. Nunca. Sempre priorizei outras coisas. E você? Já namorei algumas vezes, mas nada sério. Gabriel não mencionou que seus relacionamentos anteriores haviam sido com mulheres interessadas principalmente em seu dinheiro e status social. Posso perguntar por quê? Valentina questionou timidamente. Por que nunca nada sério? Gabriel olhou nos olhos dela, vendo curiosidade genuína, sem julgamento. Porque nunca encontrei alguém que me conhecesse realmente. Sempre senti que as pessoas se interessavam por outras coisas que não eu mesmo. Que tipo de outras coisas? Status, aparências, você sabe como é. Valentina não sabia exatamente, mas assentiu para não parecer ingênua. Ficaram conversando até quase meia-noite. Quando Gabriel percebeu o horário, se preocupou. Nossa, que horas! Você não vai ter problema para chegar em casa? Vou de ônibus mesmo, o último sai 00:30. Deixa eu te levar. Não precisa. Insisto. É tarde demais para você ir sozinha de ônibus. Valentina hesitou, lembrando que morava no Capão Redondo. E se ele ficasse chocado com a simplicidade da casa, com o bairro? Mas Gabriel já estava pagando a conta e se levantando. Tudo bem, disse finalmente. Mas eu moro longe. Não tem problema. Quando saíram da cafeteria, Paulo já estava esperando com o Mercedes em frente ao estabelecimento. Valentina ficou surpresa. Não esperava que ele tivesse motorista. Você tem motorista? Perguntou quando entraram no carro. Paulo me ajuda com várias coisas. Gabriel respondeu vagamente. Onde você mora exatamente? Capão Redondo.
Rua das Margaridas, número 412. Gabriel passou o endereço para Paulo, que assentiu e começou a dirigir. Durante o trajeto, Valentina observou pela janela como a paisagem mudava gradualmente, dos prédios do centro para as casas simples da periferia. Quando chegaram na rua dela, Gabriel desceu do carro para abrir a porta. Obrigada pela carona. E pelo café. Foi uma noite muito boa, Valentina disse. Para mim também. Gostaria de repetir? Gostaria. Que tal sexta-feira, depois do seu trabalho? Tudo bem. Saio às 17h30. Posso te buscar no escritório? Valentina hesitou novamente. Não queria que Sr. Mário e Dona Rosa fizessem perguntas sobre o Mercedes e o motorista. Prefiro te encontrar em algum lugar, se não se importar. Claro. Que tal na Praça da República, às 18h? Perfeito. Gabriel a acompanhou até o portão da casa simples, com grade verde e jardim pequeno, mas bem cuidado. Até sexta, Valentina. Até sexta, Gabriel. Ela entrou em casa e foi direto para o quarto, onde a avó a esperava acordada. E então? Conceição perguntou ansiosa. Ele é muito gentil, vó, conversamos por horas. E vai ver ele de novo? Vou. Valentina sorriu. Na sexta-feira. Conceição abraçou a neta, feliz por vê-la tão animada. Do lado de fora, Gabriel observou a casa por alguns instantes antes de entrar no carro. Era pequena, simples, mas havia algo acolhedor nela que o tocou profundamente. Casa, Sr. Gabriel? Paulo perguntou. Casa, Paulo. Enquanto o carro seguia pela cidade, Gabriel refletia sobre a noite. Havia sido a conversa mais genuína que tivera em anos. Valentina o olhava como uma pessoa, não como uma conta bancária. E pela primeira vez na vida, ele se sentiu realmente conhecido por alguém. Os dias que se seguiram ao encontro na cafeteria passaram como um sonho para Valentina. Ela se pegava sorrindo sozinha durante o trabalho, lembrando das conversas com Gabriel, da forma respeitosa como ele a tratava, do interesse genuíno que demonstrava por sua vida. Essa menina está apaixonada, sussurrou Dona Rosa para Sr. Mário na quinta-feira de manhã, observando Valentina organizar os documentos com um sorriso no rosto. Deixa a moça, Rosa. Faz bem ver ela feliz, senhor. Mário respondeu, ajustando os óculos enquanto conferia uma planilha. Valentina não ouviu a conversa. Estava concentrada demais pensando no encontro de sexta-feira. Gabriel havia sido vago sobre onde iriam. Disse apenas que queria mostrar um lugar especial para ela. Naquela quinta à noite, depois da aula de inglês, ela passou na farmácia perto de casa para comprar um batom novo. Era um luxo que normalmente não se permitia, mas queria estar bonita para Gabriel. R$ 45, disse a atendente. Valentina hesitou. Era quase 1/10 do seu salário mensal, mas pensou no sorriso de Gabriel, na forma como seus olhos brilhavam quando conversavam, e decidiu que valia a pena. Em casa, encontrou a avó assistindo ao jornal da noite. Como foi a aula, minha filha? Boa, avó. Amanhã vou encontrar com o Gabriel de novo. Que bom. Onde vocês vão? Ele disse que quer me mostrar um lugar especial, mas não falou onde. Conceição franziu a testa ligeiramente. Valentina, você tem certeza de que conhece bem esse rapaz? Não é que eu esteja desconfiando, mas... Vó, ele é muito respeitoso. Da última vez ficamos conversando até tarde na cafeteria. Ele me trouxe em casa. Não tentou nada. É diferente. Eu sei, minha filha. É só que você é muito inocente sobre essas coisas. Promete que vai ter cuidado? Prometo, vó. Do outro lado da cidade, Gabriel também estava ansioso para o encontro. Havia passado a semana toda planejando onde levar Valentina, querendo impressioná-la sem exagerar, sem revelar muito sobre sua situação financeira. Você está diferente essa semana, comentou sua irmã Carolina durante o jantar em família na quinta-feira. Mais leve. Gabriel sorriu cortando o salmão grelhado que a cozinheira havia preparado. Talvez porque estou, Carol. Tem a ver com alguma mulher? Perguntou Helena, sua mãe, com o olhar perspicaz de quem conhecia o filho há 32 anos. Pode ser. E quem é a sortuda? Carolina insistiu, sempre curiosa sobre a vida amorosa do irmão. Gabriel hesitou. Sabia que se contasse sobre Valentina, sua família faria 1000 perguntas, e não estava pronto para explicar a situação. Ainda é cedo para apresentações, disse diplomaticamente. Ah, deve ser alguém do nosso círculo, Carolina concluiu.
Que bom, você precisava de alguém legal. Gabriel não corrigiu a suposição da irmã. Na sexta-feira, Valentina acordou com borboletas no estômago. Escolheu o vestido verde claro que havia comprado em uma promoção no Brás, sapatos baixos confortáveis e o batom novo. Se olhou no espelho e se sentiu bonita. O dia de trabalho pareceu infinito. Às 17h15 ela já estava guardando suas coisas. Vai encontrar com o namorado? Dona Rosa perguntou com um sorriso maroto. Ele não é meu namorado, Dona Rosa. Valentina protestou, o rosto ficando vermelho. Ainda não, Dona Rosa piscou. Mas por essa cara apaixonada não vai demorar muito. Valentina se despediu e pegou o ônibus até a Praça da República. Chegou 15 minutos antes do horário marcado, nervosa demais para ficar em casa. A praça estava movimentada com pessoas saindo do trabalho, vendedores ambulantes e estudantes. Valentina se sentou em um banco próximo ao centro da praça, observando o movimento e tentando acalmar os nervos. Às 18h em ponto, viu Gabriel se aproximando. Ele usava calça social cinza, camisa branca sem gravata e um blazer escuro. Parecia ter saído direto de uma revista. Oi, disse ele se aproximando com um sorriso. Você está linda. Obrigada, Valentina respondeu, sentindo o rosto esquentar. Você também está muito elegante. Pronta para uma noite especial? Pronta. Onde vamos? É surpresa, mas prometo que vai gostar. Eles caminharam até a esquina onde Paulo os esperava com o Mercedes. Durante o trajeto, Gabriel manteve uma conversa leve sobre o dia de trabalho de cada um, mas Valentina notou que ele continuava sendo vago sobre sua profissão. Trabalho com construção civil era tudo o que ele dizia, sem dar detalhes específicos. O carro subiu pela Rua Augusta, passou pelos jardins e Valentina observou como a paisagem mudava gradualmente, das ruas movimentadas do centro para as avenidas arborizadas dos bairros nobres. Para onde estamos indo? Perguntou curiosa. Você vai ver. O carro parou em frente a um prédio elegante na Vila Madalena. Valentina olhou pela janela e viu uma placa discreta. Terraço Jardins. Restaurante. Um restaurante? Perguntou. Não é só um restaurante. É um lugar especial. Confie em mim. Gabriel a ajudou a sair do carro e eles entraram no edifício. O elevador os levou até o 12º andar, onde se abria um terraço deslumbrante com vista panorâmica de São Paulo. Valentina ficou sem fôlego. O terraço era decorado com plantas e luzes suaves, mesas espalhadas estrategicamente para manter a privacidade, e a vista da cidade iluminada era de tirar o fôlego. Ela nunca havia visto São Paulo daquela perspectiva. Meu Deus, murmurou, caminhando até a borda do terraço. É lindo demais. Gabriel observou a reação dela com satisfação. Havia escolhido aquele lugar porque era especial, mas não ostensivo demais. Nunca tinha visto a cidade de cima? Perguntou. Nunca. É mágico. Um garçom os conduziu até uma mesa próxima à borda, com vista privilegiada. Valentina mal conseguia parar de olhar a paisagem. Como você conhece esse lugar? Perguntou quando finalmente conseguiu se concentrar na conversa. Um amigo me trouxe aqui uma vez. Pensei que você gostaria. O garçom trouxe o cardápio, e Valentina sentiu um aperto no estômago quando viu os preços. O prato mais barato custava R$ 80, quase 2 dias do seu salário. Gabriel, disse baixinho, eu não posso pagar isso. Eu convido. Ele respondeu naturalmente. Escolha o que quiser, mas são muito caros. Valentina, por favor, é meu convite, meu prazer. Relaxa e aproveita. Ela hesitou, mas havia algo na sinceridade dele que a tranquilizou. Escolheu o risoto de cogumelos, o prato mais simples que encontrou, enquanto Gabriel pediu um salmão grelhado. Durante o jantar, conversaram sobre tudo. Livros, sonhos, infância, planos para o futuro. Gabriel descobriu que Valentina adorava música sertaneja, que sonhava em ter um cachorro, mas não podia por causa do apartamento alugado, e que sua maior ambição era conseguir que a avó parasse de trabalhar. Quanto sua avó ganha com as costuras? Perguntou. Uns R$ 300 por mês quando tem bastante trabalho. Não é muito, mas ajuda. Gabriel fez um cálculo mental rápido. R$ 300 era o que ele gastava em uma garrafa de vinho em jantares de negócios. E você? Qual é seu maior sonho? Valentina perguntou. Gabriel parou para pensar.
Nunca ninguém havia feito essa pergunta para ele de forma tão direta e sincera. Eu acho que encontrar alguém que me ame pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. Mas você tem muito? A pergunta saiu antes que Valentina pudesse pensar. Gabriel percebeu que havia falado demais. Tenho o suficiente, disse vagamente. Depois do jantar, Gabriel sugeriu que fossem caminhar no Parque Ibirapuera. O parque estava tranquilo à noite, com alguns casais caminhando e jovens andando de skate. Valentina, disse Gabriel quando pararam próximo ao lago. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Por que você nunca se interessou por ninguém antes? Valentina ficou em silêncio por alguns segundos, observando a água do lago refletir as luzes. Porque eu sempre soube que era diferente das outras meninas da minha idade, disse finalmente. Elas ficavam com vários garotos, namoravam desde cedo. Eu sempre pensei que quando fosse me entregar para alguém, seria para alguém especial, que me respeitasse. E você nunca encontrou esse alguém? Até agora não. Gabriel sentiu o coração acelerar. Até agora? Valentina o olhou nos olhos. Você é diferente, Gabriel. Desde o primeiro dia você me trata com respeito, com carinho. Demonstra interesse genuíno em me conhecer. Eu nunca me senti assim com ninguém. Como você se sente? Especial, importante, como se eu valesse a pena. Gabriel segurou a mão dela suavemente. Você vale muito a pena, Valentina. Mais do que imagina. Eles ficaram alguns minutos em silêncio, de mãos dadas, observando o lago. Era o primeiro contato físico mais íntimo entre eles, e Valentina sentia o coração disparado. Gabriel, disse baixinho. Sim, eu nunca beijei ninguém. Gabriel a olhou com ternura. Nunca, nunca. Eu sei que deve parecer estranho, uma mulher de 24 anos que nunca... Não parece estranho. Gabriel interrompeu suavemente. Parece especial. Ele se aproximou devagar, dando tempo para ela se afastar se quisesse. Mas Valentina não se afastou. Quando os lábios deles se tocaram, foi um beijo suave, respeitoso, cheio de carinho. Quando se separaram, Valentina estava com os olhos brilhando. Foi lindo, sussurrou. Para mim também. Gabriel a levou para casa em silêncio, os dois processando o que havia acontecido. Quando chegaram na rua dela, ele a acompanhou até o portão. Obrigada pela noite mais linda da minha vida, Valentina disse. Obrigado por tornar minha vida mais linda, Gabriel respondeu dando um beijo suave na testa dela. No sábado de manhã, Valentina acordou com um sorriso no rosto e o gosto do beijo de Gabriel ainda nos lábios. Era seu primeiro fim de semana livre em meses. Normalmente ajudava a avó com as costuras, mas Conceição havia insistido para que ela descansasse. Você está radiante, minha filha, comentou a avó preparando o café da manhã. Esse rapaz está fazendo muito bem para você. Vó, eu acho que estou apaixonada, Valentina confessou sentando à mesa da cozinha. Já era hora, Conceição riu. Conta como foi ontem. Valentina contou sobre o restaurante no terraço, sobre a vista incrível da cidade, sobre a conversa no parque e sobre o primeiro beijo. Omitiu apenas os preços do restaurante para não preocupar a avó. Ele parece ser um bom rapaz mesmo, Conceição disse. Respeitoso, atencioso. Quando vou conhecê-lo? Ainda não conversei com ele sobre isso, vó. Estamos nos conhecendo ainda. Valentina, só me promete uma coisa. O quê, vó? Se ele for realmente especial como você está dizendo, não deixa inseguranças ou medos atrapalharem. Às vezes, a gente perde oportunidades por bobeira. Naquele mesmo sábado, do outro lado da cidade, Gabriel estava tendo uma conversa bem diferente com Ricardo, no clube onde se encontravam todos os fins de semana para jogar tênis. Cara, você está obcecado por essa menina, Ricardo disse, servindo água gelada depois da partida. É só dela que você fala. Não é obsessão, Ricardo. É diferente. Gabriel, você a conhece há menos de 2 semanas. Como pode ter certeza de que ela não está fingindo? Porque eu a conheço, ela é genuína. Todo homem apaixonado pensa isso. Lembra da Priscila? Você também achava que ela era diferente. Gabriel fez uma careta, lembrando da ex-namorada, filha de um empresário do setor têxtil, que havia terminado o relacionamento quando descobriu que ele estava investindo em projetos sociais, em vez de comprar uma cobertura em Miami. Priscila era do nosso meio, Ricardo. Ela sabia exatamente quem eu era e o que eu tinha. Valentina é diferente.
Exatamente por isso que estou preocupado. Quando ela descobrir quem você realmente é, quanto dinheiro você tem, como vai reagir? Gabriel ficou em silêncio. Era uma pergunta que ele mesmo se fazia, mas preferia não pensar na resposta. E se ela só estivesse fazendo de inocente? Ricardo continuou. E se for tudo uma encenação muito bem bolada? Você não a conhece, Ricardo. E você conhece? Gabriel, ela mora numa casa que deve valer menos que seu carro. Trabalha por um salário que você gasta em uma noite. Vocês são de mundos completamente diferentes. E daí? E daí que uma hora essa diferença vai aparecer. E quando aparecer, vai ser complicado para os dois. Gabriel se levantou irritado. Sabe qual é o seu problema, Ricardo? Você é tão acostumado com falsidade que não consegue reconhecer sinceridade quando vê. Gabriel, eu só estou tentando te proteger. Não preciso de proteção. Preciso de apoio. Gabriel foi embora do clube irritado, mas as palavras de Ricardo ecoaram em sua mente durante todo o fim de semana. E se Valentina reagisse mal quando descobrisse a verdade sobre sua situação financeira? E se ela se sentisse enganada? Na segunda-feira, os dois voltaram às suas rotinas, mas mantiveram contato por mensagens de texto. Gabriel havia dado um celular novo para Valentina. Disse que o dela estava muito antigo e que queria poder falar com ela sempre que quisesse. Valentina havia hesitado em aceitar o presente, mas Gabriel insistiu tanto que ela acabou cedendo. Não fazia ideia de que o celular custava mais que seu salário de 3 meses. Durante a semana, eles se falaram todos os dias. Gabriel começou a buscá-la no trabalho nas quartas e sextas, sempre inventando desculpas para estar passando pelo centro. Na quarta-feira, quando ele chegou para buscá-la, Dona Rosa estava na porta do prédio fumando um cigarro. Então você é o Gabriel famoso, disse ela analisando o rapaz de cima a baixo. Famosa? Gabriel sorriu. Essa menina não fala de outra coisa. Gabriel para cá, Gabriel para lá. Espero que fale bem. Gabriel riu. Fala sim. Mas deixa eu te dar um conselho, moço. Fale. Valentina é uma menina especial. Pura, trabalhadora, coração de ouro. Se você está brincando com ela, é melhor parar agora. Gabriel ficou sério. Não estou brincando, Dona Rosa. Ela é muito importante para mim. Que bom. Porque se você magoar ela, vai ter que se ver comigo. Naquele momento, Valentina apareceu na porta do prédio. Dona Rosa, o que está fazendo aqui embaixo? Conhecendo seu namorado. Dona Rosa sorriu. Rapaz bonito, educado, aprovado. Valentina ficou vermelha. Dona Rosa, tchau, crianças. Se divirtam. Durante o caminho para o restaurante onde jantariam, Valentina estava quieta. Está tudo bem? Gabriel perguntou. Estou. É só que Dona Rosa me constrangeu chamando você de namorado. E isso te incomoda? Não é que me incomoda. É que, bem, nós nunca conversamos sobre isso oficialmente. Gabriel parou o carro em um semáforo e a olhou. Valentina, o que somos para você? Eu não sei. O que somos para você? Para mim, você é muito especial. A pessoa mais importante da minha vida neste momento. Valentina sentiu o coração acelerar. Para mim, você também é especial, Gabriel. Então somos especiais um para o outro. O resto, a gente descobre no caminho. Naquela noite, Gabriel a levou para jantar em um restaurante italiano mais simples que os anteriores. Ele estava tentando se adaptar ao mundo dela, escolhendo lugares menos luxuosos para não constrangê-la. Durante o jantar, Valentina criou coragem para fazer uma pergunta que a intrigava há dias. Gabriel, posso te perguntar uma coisa? Sempre. Você sempre tem Paulo como motorista? Não dirige? Gabriel hesitou. A verdade era que tinha 3 carros na garagem, mas usar motorista era mais prático para seus negócios. Tenho carro, mas Paulo me ajuda quando preciso trabalhar durante o trajeto. Mentiu parcialmente. E que tipo de trabalho você faz exatamente? Você sempre fala construção civil, mas nunca dá detalhes. Gabriel sentiu o estômago apertar. Havia chegado o momento que ele temia. A hora de ser mais específico sem revelar tudo. Trabalho com incorporação imobiliária. Desenvolvimento de projetos residenciais. Ah, que interessante, você constrói casas. Prédios principalmente, apartamentos. E dá dinheiro? Dá para viver bem. Valentina assentiu, satisfeita com a resposta. Na cabeça dela, Gabriel provavelmente ganhava uns R$5.000 por mês. Um salário excelente pelos padrões dela.
Depois do jantar, foram caminhar no Parque da Aclimação. Era um lugar mais próximo da realidade de Valentina, e Gabriel gostou de vê-la mais relaxada. Valentina, disse ele quando se sentaram em um banco próximo ao lago. Sim? Você é feliz? Como assim? Com sua vida, com suas escolhas, com tudo. Valentina pensou por um momento. Sou sim. Tenho minha avó, meu trabalho, meus estudos, e agora tenho você. Não preciso de muito mais para ser feliz. Gabriel a olhou com uma mistura de admiração e angústia. Como alguém podia ser tão feliz com tão pouco? Como ela conseguia encontrar alegria em coisas tão simples? E você? Valentina perguntou. É feliz? Gabriel hesitou. Antes de conhecê-la, nunca havia parado para pensar se era feliz ou não. Tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas sempre sentia um vazio que não conseguia explicar. Agora sou, disse finalmente. Desde que te conheci. Eles se beijaram novamente. Um beijo mais longo e intenso que o primeiro. Valentina sentia como se estivesse voando. Quando Gabriel a deixou em casa naquela noite, Conceição estava esperando acordada na sala. Como foi o passeio, minha filha? Maravilhoso, vó. Gabriel é perfeito. Ninguém é perfeito, Valentina. Mas se ele te faz feliz, é o que importa. Vó, acho que estou mesmo apaixonada. Eu sei, minha filha. Qualquer um pode ver. É normal sentir isso? Essa vontade de estar sempre perto dele, de contar tudo para ele? Conceição sorriu com ternura. É normal, sim. É amor, Valentina. Amor? Amor. E quando é verdadeiro, a gente sente no coração e na alma. Naquela noite, Valentina demorou para dormir, repetindo mentalmente cada momento do encontro. Não fazia ideia de que do outro lado da cidade, Gabriel também estava acordado, se questionando sobre como e quando deveria contar a verdade sobre sua vida. O peso do segredo estava ficando cada dia mais difícil de carregar, mas o medo de perdê-la era ainda maior. 2 semanas se passaram desde o primeiro beijo, e o relacionamento entre Gabriel e Valentina estava florescendo de uma forma que surpreendeu a ambos. Eles se falavam todos os dias, se encontravam pelo menos 3 vezes por semana, e a conexão emocional entre eles estava se aprofundando rapidamente. Gabriel havia se tornado mais criativo para esconder sua verdadeira situação financeira. Começou a usar carros de aplicativo em vez do Mercedes quando buscava Valentina, sempre inventando desculpas de que Paulo estava ocupado com outros serviços. Escolhia restaurantes mais simples, pagava sempre em dinheiro para que ela não visse cartões de crédito black e evitava falar sobre trabalho em detalhes. Valentina, por sua vez, estava vivendo o primeiro amor de sua vida com uma intensidade que a assustava e a encantava ao mesmo tempo. Nunca havia sentido aquela necessidade constante de estar perto de alguém, aquela vontade de dividir cada pensamento, cada sentimento. Você está diferente, comentou a professora Sandra depois da aula de inglês de quinta-feira. Mais confiante, mais feliz. Something good is happening in your life. Yes, teacher, something very good. Valentina respondeu com um sorriso que não conseguia disfarçar. Naquela quinta-feira, Gabriel havia marcado de buscá-la depois da aula para jantar. Quando ela desceu do prédio da escola, ele estava esperando encostado em um Civic preto. Carro novo? Perguntou curiosa. Emprestado de um amigo. O meu está na oficina. Gabriel mentiu, sentindo o peso da mentira. Durante o jantar, em uma pizzaria aconchegante da Vila Madalena, Valentina estava mais falante que o normal. Gabriel, posso te contar uma coisa? Disse ela, brincando com a borda do copo de refrigerante. Sempre. Minha avó está morrendo de curiosidade para te conhecer. Gabriel sentiu um misto de alegria e ansiedade. E você? Quer que eu conheça ela? Quero muito, mas tenho medo. Medo de quê? Medo de que você ache nossa casa muito simples, nossa vida muito humilde. Gabriel segurou a mão dela por cima da mesa. Valentina, olha para mim. Ela levantou os olhos. Eu me apaixonei por você. Por quem você é, pelos seus valores, pelo seu coração. Não pela sua casa ou pela sua situação financeira. Você se apaixonou? Valentina perguntou com a voz trêmula. Gabriel percebeu que havia falado mais do que pretendia, mas era verdade. Me apaixonei, confirmou. Perdidamente. Os olhos de Valentina se encheram de lágrimas. Eu também me apaixonei por você, Gabriel. Muito. Foi a primeira vez que trocaram declarações de amor,
e o momento ficou suspenso no ar entre eles, cheio de significado. Então, você quer mesmo conhecer minha avó? Valentina perguntou. Quero muito. Que tal no sábado? Posso fazer um almoço para nós três? Seria perfeito. Naquela noite, Gabriel deixou Valentina em casa com um beijo mais intenso que os anteriores. Havia algo diferente no ar entre eles, uma intimidade emocional que estava pedindo para se traduzir em proximidade física. Valentina, disse ele antes dela entrar em casa. Sim, eu te amo. Eu também te amo, Gabriel. No sábado de manhã, Valentina acordou antes das 6 horas, ansiosa e nervosa. Havia comprado ingredientes para fazer lasanha, o prato mais sofisticado que sabia preparar, e queria que tudo ficasse perfeito. Calma, minha filha, disse Conceição, observando a neta correr de um lado para o outro na cozinha. Se ele gosta de você de verdade, não vai ligar para luxos. Eu sei, vó, mas quero que ele veja que sabemos receber bem as pessoas. Conceição ajudou Valentina a arrumar a casa. Limparam tudo nos mínimos detalhes. Arrumaram flores do jardim em um vaso improvisado e organizaram a mesa da sala com a toalha bordada que Conceição guardava para ocasiões especiais. Às 12 horas em ponto, Gabriel chegou. Valentina abriu o portão e o viu parado na calçada, usando jeans, camisa polo e tênis. A roupa mais casual que ela já o havia visto usar. Oi, disse ele, entregando um buquê de flores simples e uma caixa de bombons. Que lindo, não precisava. Valentina sorriu, dando um beijo rápido nele. Claro que precisava, é para sua avó. Eles entraram na casa pequena, de 2 quartos, sala e cozinha. Gabriel olhou ao redor e se surpreendeu com o aconchego do lugar. Tudo era simples, mas havia amor em cada detalhe. As plantas bem cuidadas, as fotografias de família nas paredes, os crochês feitos à mão. Gabriel, essa é minha avó. Conceição. Vó, esse é o Gabriel. Conceição se aproximou analisando o rapaz com olhos experientes. Viu a educação na forma como ele cumprimentou, o respeito na forma como falou e a sinceridade na forma como olhava para Valentina. Muito prazer, dona Conceição. Valentina fala muito da senhora. O prazer é meu, filho. Senta aí, fica à vontade. Durante o almoço, Gabriel se esforçou para ser o mais natural possível. Elogiou a lasanha de Valentina, contou histórias engraçadas da infância e demonstrou interesse genuíno pela vida de Conceição. Você trabalha com construção, né? Conceição perguntou. Isso mesmo. Desenvolvimento de projetos residenciais. Deve ser um trabalho interessante. Valentina sempre gostou de arquitetura, ficava desenhando casinhas quando era pequena. Sério? Gabriel olhou para Valentina surpreso. Era só um passatempo, Valentina disse envergonhada. Mostra os desenhos para ele, Conceição insistiu. Vó, eu gostaria muito de ver, Gabriel disse sinceramente. Valentina foi buscar um caderno velho e mostrou alguns esboços que havia feito anos atrás. Eram desenhos simples, mas havia talento real ali. Valentina, isso é muito bom, Gabriel disse, folheando o caderno. Você já pensou em estudar arquitetura? Faculdade é caro demais. Mesmo se eu passasse em universidade pública, não teria como me manter sem trabalhar. Gabriel sentiu o coração apertar. Para ele, pagar uma faculdade particular seria como comprar um lanche. Para Valentina, era um sonho impossível. Depois do almoço, Conceição se retirou para a cozinha, deixando os dois sozinhos na sala. Sua avó é incrível, Gabriel disse. Dá para ver de onde você tirou sua força e seus valores. Ela gostou de você. Eu sei porque ela não fez nenhuma pergunta indiscreta, Valentina riu. Que tipo de pergunta indiscreta? Sobre suas intenções comigo, sobre sua família, essas coisas? Gabriel ficou sério. E quais são suas dúvidas sobre minhas intenções? Não tenho dúvidas. Você me mostra todos os dias que me ama e me respeita. E sobre minha família? Você tem curiosidade? Tenho, Valentina admitiu, mas não quero pressionar. Você vai me contar quando se sentir confortável. Gabriel sabia que esse momento teria que chegar em breve. Mas naquele sábado, apenas quis aproveitar a sensação de estar em uma casa onde era aceito por quem era, não pelo que tinha. À tarde, Valentina mostrou o pequeno jardim que cuidava com a avó. Apresentou os vizinhos que passaram para conhecer o namorado da Valentina. E levou Gabriel para caminhar pelas ruas do bairro. Cresci brincando nessas ruas, contou ela.
Ali na esquina tem uma padaria onde eu comprava pão para a avó todos os dias antes da escola. Que aquela pracinha ali era onde eu ia estudar quando precisava de silêncio. Gabriel observava tudo com interesse genuíno. Havia algo mágico naquela simplicidade, naquela vida construída com amor e dedicação. No final da tarde, quando se despediram, Conceição puxou Gabriel para um canto. Posso falar com você um minutinho? Claro, dona Conceição. Valentina é tudo que eu tenho no mundo. Ela é pura, inocente, nunca machucou ninguém na vida. Eu sei. Se você está com ela só por diversão, é melhor parar agora. Mas se está falando sério, cuida bem dela. Ela merece ser feliz. Gabriel olhou nos olhos da senhora. Dona Conceição, eu amo sua neta, de verdade, e vou cuidar bem dela, pode ter certeza. Conceição sorriu satisfeita com a resposta. Naquela noite, Gabriel levou Valentina para jantar em um restaurante aconchegante na Vila Madalena. Durante o jantar, ela estava mais carinhosa que o normal, tocando na mão dele, olhando nos olhos dele com uma intensidade diferente. Gabriel, disse ela quando terminaram de comer. Sim? Você quer vir para minha casa tomar um café? Vó vai dormir cedo hoje. Gabriel entendeu o subtexto do convite e sentiu o coração acelerar. Você tem certeza? Tenho. Eu quero estar perto de você. Mais perto. Gabriel pegou a mão dela. Valentina, você sabe que eu te respeito, né? Não precisa se sentir pressionada a nada. Não é pressão, é vontade, é amor. Eles voltaram para a casa de Valentina às 22 horas. Conceição já havia se recolhido para o quarto, como prometido. Valentina fez um café e eles se sentaram no sofá da sala, mais próximos que o normal. Estou nervosa, Valentina confessou. Eu também. Por quê? Você já esteve com outras mulheres. Já. Mas nunca com alguém que eu amasse de verdade. Nunca com alguém tão especial quanto você. Gabriel acariciou o rosto dela suavemente. Valentina, eu não quero que você faça nada que não esteja pronta para fazer. Eu estou pronta. Não para tudo, mas para alguns passos. Eles se beijaram. Um beijo longo e apaixonado. Gabriel a puxou para mais perto e Valentina se aconchegou no peito dele. Era a primeira vez que ficavam tão próximos fisicamente. Você é linda, Gabriel sussurrou, beijando o pescoço dela. Valentina se arrepiou inteira. Nunca havia sentido aquelas sensações, aquele calor se espalhando pelo corpo. Ficaram no sofá por mais de 1 hora, se beijando, se tocando por cima da roupa, descobrindo o corpo um do outro aos poucos. Gabriel foi extremamente cuidadoso, respeitando todos os limites de Valentina, parando sempre que sentia que ela ficava tensa. Gabriel, disse ela quando já estava quase meia-noite. Sim? Eu nunca senti isso antes. O quê? Essa vontade de me entregar completamente para alguém. Gabriel a olhou nos olhos. E o que você quer fazer com essa vontade? Quero esperar um pouco mais. Não porque não confio em você, mas porque quero ter certeza de que é o momento certo. Eu vou esperar o tempo que você precisar, Gabriel disse, beijando a testa dela. Não há pressa. Obrigada por me entender. Obrigado por confiar em mim. Na segunda-feira seguinte ao almoço na casa de Valentina, Gabriel chegou ao escritório com uma sensação estranha no peito. A simplicidade e o amor que havia encontrado naquela casa pequena contrastavam drasticamente com o luxo frio de sua vida habitual. Você está diferente, comentou Ricardo quando se encontraram para a reunião semanal. Mais sereno. Talvez porque estou feliz de verdade pela primeira vez na vida. Gabriel, precisamos conversar sério. Sobre o quê? Sobre essa menina. Ontem você perdeu a inauguração do empreendimento da Barra Funda para ficar com ela. Hoje chegou aqui às 10 horas quando tínhamos reunião às 9. Isso não é normal. Gabriel suspirou, ajeitando os papéis na mesa de reunião. Ricardo, os negócios estão indo bem. Melhor que nunca, aliás. Não vejo problema em equilibrar trabalho e vida pessoal. Vida pessoal é uma coisa, obsessão é outra. Não é obsessão, é amor. Como você pode ter certeza? Vocês se conhecem há 1 mês, Gabriel. 1 mês. Às vezes 1 dia é suficiente para saber que encontrou a pessoa certa. Ricardo balançou a cabeça preocupado. E ela já sabe quem você realmente é? Gabriel ficou em silêncio, o que foi resposta suficiente. Gabriel, isso vai dar problema.
Mais cedo ou mais tarde ela vai descobrir, e quando descobrir, vai se sentir enganada. Eu vou contar. Só estou esperando o momento certo. O momento certo passou há 3 semanas. Agora, cada dia que você demora torna tudo mais complicado. Naquele mesmo momento, do outro lado da cidade, Valentina estava tendo uma conversa similar com Dona Rosa durante o horário do almoço. Esse Gabriel é muito misterioso, comentou a colega mais velha, observando Valentina esquentar a marmita no micro-ondas do escritório. Misterioso como? Nunca fala da família, sempre muda de assunto quando perguntam sobre o trabalho dele e você nunca foi na casa dele. Dona Rosa, não é todo mundo que gosta de falar da vida pessoal. Valentina, você é muito inocente. Homem que esconde coisas sempre tem motivo. Que tipo de motivo? Pode ser casado, pode ter família, pode estar mentindo sobre a profissão. Gabriel não é casado. Tenho certeza. Como pode ter certeza? Valentina parou para pensar. Como podia ter certeza? Ela confiava nele, mas Dona Rosa tinha razão. Ele realmente era reservado sobre muitos aspectos da vida. Porque eu confio nele, disse finalmente. Confiança é bom, mas cuidado não custa nada. Você já pesquisou ele na internet? Pesquisar como? Ah, menina, hoje em dia todo mundo está na internet. Procura o nome dele no Google, vê se aparece alguma coisa. À tarde, quando o Sr. Mário saiu para uma reunião, Valentina ficou sozinha no escritório e decidiu seguir o conselho de Dona Rosa. Abriu o Google no computador e digitou Gabriel Mendes São Paulo. Apareceram vários resultados, mas nenhum parecia ser o Gabriel que ela conhecia. Tentou Gabriel Mendes Construção Civil, e novamente nada específico. Estava prestes a desistir quando decidiu tentar Gabriel Mendes Incorporação Imobiliária. Os resultados que apareceram a deixaram em choque. Gabriel Mendes, CEO da Mendes Incorporações, uma das maiores construtoras do país. Empresário Gabriel Mendes investe 200 milhões em novo empreendimento. Gabriel Mendes, herdeiro do império imobiliário da família. Valentina leu as manchetes com o coração disparado. Clicou em uma das matérias e viu uma foto que confirmou seus piores temores. Era ele. Gabriel em um terno caríssimo, em uma festa beneficente, ao lado de socialites famosas. Leu que ele era filho de Helena Mendes, viúva de um dos maiores empresários do setor imobiliário do país, que sua fortuna era estimada em centenas de milhões de reais, que frequentava a alta sociedade paulistana e já havia namorado modelos e atrizes. Valentina sentiu náusea. Fechou o computador rapidamente e correu para o banheiro, onde vomitou tudo o que havia comido no almoço. Gabriel era milionário, rico de verdade, e havia mentido para ela durante um mês inteiro. Voltou para sua mesa trêmula, tentando processar a informação. Por que ele havia mentido? O que queria com ela? Estava se divertindo com uma pobre coitada da periferia? Quando seu celular tocou com uma mensagem dele. Boa tarde, meu amor. Como está seu dia? Ela sentiu vontade de chorar. Não respondeu a mensagem. Nem a próxima. Nem a que veio uma hora depois. Valentina, está tudo bem? Por que não está respondendo? Às 17h30, quando terminou o expediente, Gabriel estava esperando na porta do prédio, como fazia toda segunda-feira. Oi, disse ele se aproximando com um sorriso. Por que não respondeu minhas mensagens? Valentina o olhou e viu um estranho. Como não havia percebido antes? Os detalhes estavam todos ali. O relógio caríssimo, os sapatos de couro italiano, a postura de quem estava acostumado a ser servido. Preciso ir para casa, disse friamente. Valentina, o que aconteceu? Nada aconteceu. Só quero ir para casa. Gabriel percebeu que algo estava errado, mas não sabia o quê. Você quer que eu te leve? Não, vou de ônibus. Por favor, me diz o que foi. Fizeram alguma coisa com você no trabalho? Valentina o encarou com os olhos cheios de lágrimas. Gabriel, quem é você? O sangue de Gabriel gelou. Como assim? Quem é você de verdade? Gabriel entendeu que ela havia descoberto. O momento que ele temia havia chegado e da pior forma possível. Valentina, eu posso explicar. Explicar o quê? Que você é milionário, que mentiu para mim durante um mês, e sua família tem centenas de milhões de reais, enquanto você me via contar centavos para pagar um café? Eu não menti exatamente.
Não mentiu? Valentina gritou, chamando a atenção de algumas pessoas na rua. Você disse que trabalhava com construção civil, não disse que era dono de uma das maiores construtoras do país. Gabriel tentou se aproximar, mas ela recuou. Valentina, por favor, me deixe explicar. Sim, eu tenho dinheiro. Mais do que preciso. Mas isso não muda o que sinto por você. Não muda? Ela riu amargurado. Gabriel, eu sou uma assistente administrativa que ganha R$ 1.200 por mês. Você provavelmente gasta isso em uma refeição. E daí? O que isso importa? Importa porque você mentiu. Importa porque eu achei que éramos iguais, que tínhamos algo real. Importa porque eu me senti especial, quando na verdade sou só uma diversão para você. Valentina, você é a coisa mais importante da minha vida. Importante? Ela estava chorando agora. Gabriel, você deve estar rindo de mim há semanas, vendo eu me preocupar com contas, com dinheiro, enquanto você tem mais dinheiro do que eu jamais vou ver na vida. Eu nunca ri de você. Nunca. O que sinto por você é real. Como posso acreditar? Você mentiu sobre tudo. Gabriel se desesperou vendo as lágrimas no rosto dela. Eu não contei sobre o dinheiro porque sabia que você reagiria assim. Porque sabia que isso atrapalharia o que temos. O que temos? Valentina limpou as lágrimas com as costas da mão. Gabriel, nós não temos nada. Nunca tivemos. Você estava brincando de pobre e eu fui idiota o suficiente para acreditar. Isso não é verdade. É sim. Aposto que seus amigos sabem de mim. Aposto que eles estão rindo da menina ingênua que você está enganando. Gabriel ficou em silêncio, porque sabia que Ricardo e outros amigos realmente desaprovavam o relacionamento. O silêncio foi pior que qualquer confirmação. Eu sabia, Valentina sussurrou. Eu sabia que era boa demais para ser verdade. Valentina, por favor. Gabriel, eu preciso pensar. Preciso processar tudo isso. Quanto tempo você precisa? Não sei. Muito tempo. Gabriel viu ela se afastar em direção ao ponto de ônibus e sentiu seu mundo desabar. Havia perdido a única pessoa que realmente importava por causa de mentiras que havia contado para proteger exatamente o que acabou destruindo. Em casa, Valentina contou tudo para Conceição entre soluços. A avó escutou em silêncio, balançando a cabeça. Eu sabia que tinha alguma coisa estranha, disse finalmente. Homem jovem com motorista, sempre pagando restaurante caro, roupas finas. Por que não me avisou, vó? Porque você estava feliz, minha filha. E eu achei que talvez ele fosse só um rapaz bem-sucedido. Não imaginava que fosse rico desse jeito. O que eu faço agora? Você decide se o amor que sente por ele é mais forte que a raiva da mentira. Como posso confiar nele depois disso? Não pode. Confiança se reconstrói aos poucos, com atitudes, não com palavras. E se ele só estava brincando comigo? E se ele estava falando a verdade sobre te amar? Valentina chorou até dormir, com o coração partido entre a raiva da traição e a saudade do homem que havia aprendido a amar. Do outro lado da cidade, Gabriel não conseguiu nem tentar dormir. Passou a noite toda caminhando pelo apartamento, pensando em como recuperar a confiança da única mulher que havia realmente amado na vida. 3 dias se passaram desde a descoberta, e Valentina não havia respondido nenhuma das 47 mensagens que Gabriel havia enviado. Ele não tentou aparecer em seu trabalho ou em sua casa, respeitando o pedido dela por tempo, mas a cada hora que passava, sentia-se mais desesperado. No escritório de contabilidade, Dona Rosa observava Valentina trabalhar no piloto automático, os olhos vermelhos de tanto chorar. Menina, você precisa comer alguma coisa, disse Dona Rosa, colocando um pão de açúcar na mesa da colega. Faz 3 dias que você só toma café. Não tenho fome, Dona Rosa. Valentina, posso dar minha opinião? Pode. Esse rapaz errou em não contar a verdade. Errou feio. Mas você viu a cara dele quando descobriu? Era a cara de quem estava sofrendo de verdade. Valentina levantou os olhos dos documentos. Dona Rosa, ele me enganou durante um mês inteiro. Enganou, sim. Mas por que será que enganou? Porque estava se divertindo com uma pobre coitada. Ou porque tinha medo de que o dinheiro atrapalhasse o que vocês estavam construindo. A senhora está defendendo ele. Estou defendendo o amor, menina. Homem rico não precisa fingir ser pobre para conseguir mulher. Se ele fez isso, foi por outro motivo. Valentina voltou ao trabalho, mas as palavras de Dona Rosa ficaram ecoando em sua mente.
À noite, em casa, Conceição notou que a neta mal havia tocado no jantar. Valentina, você vai definhar se continuar assim. Vó, como eu posso ter certeza de que ele não estava só brincando comigo? Você não pode, mas pode conversar com ele e tentar descobrir. E se for tudo mentira? E se for verdade? Naquela noite, Valentina pegou o celular dezenas de vezes para responder às mensagens de Gabriel, mas sempre desistia. Não sabia o que dizer, não sabia se conseguiria olhar para ele sem sentir raiva e humilhação. Do outro lado da cidade, Gabriel estava tendo a conversa mais difícil de sua vida com Ricardo. Eu avisei, cara, disse o amigo, servindo uísque para os dois no escritório da construtora. Avisei que essa diferença de mundos ia dar problema. Ricardo, eu a amo, de verdade. E o que você pretende fazer? Não sei. Ela não quer falar comigo. Gabriel, talvez seja melhor assim. Vocês são de universos diferentes. Mesmo que vocês resolvam isso agora, outros problemas vão aparecer. Que tipo de problemas? Sua família, por exemplo. Você acha que sua mãe e sua irmã vão aceitar uma menina do Capão Redondo? Gabriel nunca havia pensado nisso. Helena e Carolina tinham expectativas muito específicas sobre o tipo de mulher que ele deveria namorar. E os amigos? Os eventos sociais? Você vai levar ela para festas da alta sociedade? Ela vai se sentir confortável? Ricardo, e filhos? Você quer que seus filhos estudem em escolas públicas? Que cresçam na periferia? Por que você está falando essas coisas? Porque alguém precisa ser realista aqui. Gabriel, você pode amar essa menina, mas amor não resolve diferença de classe social. Gabriel se levantou irritado. Sabe qual é o seu problema, Ricardo? Você é preconceituoso. Não sou preconceituoso, sou prático. Valentina vale mais que todas as socialites fúteis que vocês acham apropriadas para mim. Pode ser. Mas ela consegue conviver com seu mundo? Gabriel saiu do escritório sem responder, mas a pergunta ficou martelando em sua cabeça. Na quinta-feira, Valentina decidiu que precisava conversar com alguém além da avó e de Dona Rosa. Durante o horário do almoço, ligou para Mariana, sua melhor amiga desde a adolescência. Val, que saudade, como você está? Mari, preciso conversar com você. Pode me encontrar hoje à noite? Claro. O que aconteceu? É complicado. Te conto pessoalmente. Elas se encontraram em uma lanchonete próxima à casa de Valentina. Mariana, que trabalhava como vendedora em uma loja de roupas no centro, escutou toda a história em silêncio. Espera aí, disse quando Valentina terminou. Você está me dizendo que está namorando um milionário? Estava namorando, e ele escondeu isso de mim. Val, você está maluca? O cara te ama. Como você pode ter certeza? Porque homem rico não precisa mentir para conseguir mulher. Se ele escondeu o dinheiro, é porque queria que você gostasse dele por ele mesmo. Mas, Mari, ele mentiu. Mentiu sobre dinheiro, não sobre sentimentos. Você acha que ele fingiu todos aqueles momentos? O jeito que ele olhava para você? A forma carinhosa como te tratava? Valentina ficou em silêncio. Val, você tem uma oportunidade que 99% das mulheres do mundo gostariam de ter. Um homem rico que te ama de verdade. E se ele só está se divertindo? Então você descobre isso conversando com ele, não fugindo. Mari, nós somos de mundos diferentes. E daí? Cinderela também era. Isso é vida real, não conto de fadas. Exatamente. Na vida real, às vezes o príncipe realmente se apaixona pela plebeia. Naquela noite, Valentina voltou para casa com a cabeça fervilhando. Mariana havia plantado uma semente de dúvida. E se Gabriel realmente a amasse? Na sexta-feira de manhã, Gabriel tomou uma decisão radical. Não aguentava mais esperar. Precisava falar com Valentina, mesmo que ela não quisesse ouvi-lo. Às 11 horas, apareceu no escritório de contabilidade onde ela trabalhava. Posso ajudar? Perguntou Dona Rosa quando ele entrou. Gostaria de falar com Valentina Souza, por favor. Gabriel? Valentina apareceu atrás da mesa, pálida e magra. Oi, disse ele suavemente. Preciso falar com você. Eu disse que precisava de tempo. Já faz 4 dias, por favor, me dá 5 minutos. Senhor Mário e Dona Rosa observavam a cena com curiosidade. Valentina, disse Sr. Mário, pode usar a sala de reunião se quiser. Eles entraram na pequena sala nos fundos do escritório. Gabriel fechou a porta e se virou para ela. Você está magra. Foi a primeira coisa que disse. Gabriel, o que você quer? Quero explicar.
Não há nada para explicar. Ah, sim, Valentina, eu menti sobre o dinheiro, mas nunca menti sobre meus sentimentos. Como posso acreditar? Gabriel tirou o celular do bolso e mostrou para ela. Vê isso? São 203 contatos. 203 pessoas que se dizem meus amigos. Sabe quantos eu realmente considero amigos? 2. 2 em 203. Valentina olhou para o telefone sem entender aonde ele queria chegar. Sabe por quê? Porque todos os outros querem alguma coisa de mim. Dinheiro, contatos, favores, aparecer nas fotos das redes sociais. Eu nunca sei se as pessoas gostam de mim ou do que eu tenho. Gabriel guardou o celular. Quando te conheci pela primeira vez na vida, encontrei alguém que se importava comigo como pessoa. Você não sabia quem eu era, não queria nada de mim. Só queria me conhecer. Mas você mentiu. Menti porque tinha medo. Medo de que se você soubesse sobre o dinheiro, mudasse comigo. Medo de que começasse a me olhar diferente. Valentina sentiu os olhos marejarem. Gabriel, você não entende. Eu me senti idiota. Durante um mês inteiro me preocupei com dinheiro na sua frente. Contei centavos, falei sobre sonhar em ganhar R$ 500 a mais. E você acha que isso me fez te amar menos? Não sei o que pensar. Gabriel se aproximou devagar. Valentina, quando você falou sobre seu sonho de conhecer o mar, sabe o que eu senti? O quê? Vergonha. Vergonha de ter tudo e não valorizar nada. Você me ensinou o que é gratidão, o que é lutar por algo, o que é amar de verdade. Gabriel, eu posso viver sem dinheiro, mas não posso viver sem você. Valentina começou a chorar. Como posso confiar em você de novo? Dando uma chance, deixando eu provar que te amo de verdade. E se não der certo? E se sua família não me aceitar? E se eu não conseguir me adaptar ao seu mundo? Então a gente enfrenta isso juntos. Um problema de cada vez. Gabriel estendeu a mão para ela. Valentina, você quer tentar de novo? Dessa vez sem mentiras, sem segredos. Ela olhou para a mão estendida, para os olhos dele cheios de esperança, e tomou a decisão mais importante de sua vida. Pegou a mão dele. Eu te amo, sussurrou. Eu também te amo, Gabriel respondeu, puxando-a para um abraço apertado. Quando saíram da sala de reunião, Dona Rosa e Sr. Mário disfarçaram que não estavam tentando escutar a conversa. Está tudo bem, menina? Dona Rosa perguntou. Está tudo bem. Valentina sorriu pela primeira vez em 4 dias. 2 meses se passaram desde a reconciliação, e Gabriel havia cumprido sua promessa de transparência total. Mostrou para Valentina sua casa, um apartamento de 300 metros quadrados que a deixou boquiaberta. Apresentou sua família, que reagiu melhor do que esperado, especialmente depois que Conceição conquistou Helena com suas histórias e sua sabedoria, e aos poucos foi introduzindo-a em seu mundo. Valentina, por sua vez, estava aprendendo a navegar entre 2 universos. Gabriel havia insistido em pagar um curso de arquitetura para ela. É um investimento no seu sonho, não caridade, disse quando ela hesitou em aceitar, e ela estava descobrindo que podia manter sua essência, mesmo convivendo com luxo. Naquele sábado de junho, Gabriel havia planejado uma surpresa especial. Disse apenas que queria levar Valentina para conhecer um lugar novo. Para onde vamos dessa vez? Perguntou ela, ajeitando o vestido azul que havia comprado especialmente para a ocasião. Uma peça simples, mas que a fazia se sentir bonita e confiante. Surpresa! Gabriel sorriu, dirigindo o carro pela rodovia dos imigrantes. Valentina notou que estavam saindo de São Paulo. Gabriel, estamos viajando? Mais ou menos. Depois de 1h30 de viagem, Gabriel estacionou em um mirante com vista para o mar. Valentina desceu do carro e viu pela primeira vez o oceano se estendendo até o horizonte. O mar, sussurrou, emocionada. Você disse que sonhava em conhecer, Gabriel disse, abraçando-a por trás. Então resolvi realizar seu sonho. Eles desceram até a praia de Riviera de São Lourenço, onde Gabriel havia reservado um bangalô à beira-mar para o fim de semana. Era simples, mas aconchegante, com vista direta para o oceano. Gabriel, isso deve ter custado uma fortuna. Valentina, ele interrompeu suavemente. A gente já conversou sobre isso, deixa eu cuidar de você. Ela havia aprendido a aceitar os cuidados dele sem se sentir inferior. Gabriel, por sua vez, havia aprendido a ser mais discreto com o dinheiro, entendendo que para Valentina isso ainda era um ponto sensível. Passaram o sábado caminhando pela praia,
conversando sobre tudo e nada. Valentina se divertiu como uma criança, correndo das ondas, juntando conchinhas, maravilhada com cada descoberta. Nunca vi você tão feliz, Gabriel disse, observando-a brincar na areia. É que isso aqui é mágico. Obrigada por me trazer. À noite, jantaram em um restaurante simples na praia, comendo peixe grelhado e bebendo caipirinha. A conversa fluía naturalmente, como sempre acontecia entre eles. Valentina, Gabriel disse quando terminaram de jantar. Sim? Posso te fazer uma pergunta? Sempre. Você é feliz? Com tudo isso, com as mudanças comigo? Valentina pegou na mão dele por cima da mesa. Gabriel, você lembra quando nos conhecemos? E eu disse que sonhava em ganhar R$ 500 a mais por mês? Lembro. Meu sonho era pequeno porque meu mundo era pequeno. Você me mostrou que posso sonhar maior, que posso querer mais da vida. Não só dinheiro, mas experiências, conhecimento, amor verdadeiro. E isso te faz feliz? Me faz. Mas sabe o que me faz mais feliz ainda? O quê? Saber que mesmo tendo tudo isso, você continua sendo o mesmo homem que se ajoelhou na chuva para me ajudar com uns papéis molhados. Gabriel sorriu, lembrando do dia em que se conheceram. Valentina, eu tenho uma coisa para te falar. Fala. Gabriel se levantou da cadeira e se ajoelhou na areia ao lado da mesa. Valentina arregalou os olhos quando viu ele tirar uma pequena caixa de veludo do bolso. Gabriel, o que você está fazendo? Valentina Souza, ele disse, abrindo a caixinha e revelando um anel simples, mas lindo. Você quer se casar comigo? Valentina sentiu o mundo parar ao redor. Gabriel, eu sei que somos de mundos diferentes. Sei que temos muito para aprender um sobre o outro. Mas sei também que te amo como nunca amei ninguém na vida e que quero construir uma vida ao seu lado. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Valentina. Você quer mesmo se casar comigo? Uma menina do Capão Redondo que até 6 meses atrás nunca tinha visto o mar? Quero me casar com a mulher que me ensinou o que é amor verdadeiro, com a mulher que me faz querer ser uma pessoa melhor todos os dias. Valentina olhou para o anel, para Gabriel ajoelhado na areia, para o mar que brilhava atrás dele, e sentiu que sua vida estava completa. Sim, disse entre lágrimas. Sim, eu quero me casar com você. Gabriel colocou o anel no dedo dela e a beijou intensamente, enquanto os outros casais do restaurante aplaudiam. Eu te amo, ele sussurrou no ouvido dela. Eu também te amo, muito. Naquela noite, no bangalô à beira-mar, com o som das ondas ao fundo, Valentina e Gabriel se entregaram um ao outro completamente pela primeira vez. Foi tudo o que ela havia sonhado, carinhoso, respeitoso, cheio de amor. Não doeu? Gabriel perguntou depois, acariciando os cabelos dela. Um pouco no começo, mas foi lindo. Valentina sorriu aconchegada no peito dele. Valeu a pena esperar. Valeu mesmo. Gabriel? Sim? Posso te contar um segredo? Sempre. Naquela primeira noite, quando você me levou para casa depois da cafeteria, eu fiquei acordada até tarde pensando em você. Sério? Sério? E sabe o que eu pensava? O quê? Que você era boa demais para ser verdade. Que homens como você não se interessavam por meninas como eu. Gabriel a puxou mais para perto. E agora? O que você pensa? Que às vezes os contos de fadas existem na vida real. Que o amor verdadeiro pode superar qualquer diferença. E pode mesmo. Gabriel? Obrigada. Por quê? Por ter me esperado. Por ter respeitado meu tempo. Por ter me amado como eu sou. Obrigado você. Por quê? Por ter me ensinado o que é amar de verdade. Eles adormeceram abraçados, ao som do mar, planejando um futuro juntos. Nascenti Santi Afar-Epílogo. Um ano depois, Valentina e Gabriel se casaram em uma cerimônia simples, mas emocionante. A festa foi no clube da família Mendes, mas decorada com as flores do jardim que Conceição cultivava. Dona Rosa foi madrinha de Valentina. E Paulo, o motorista que havia se tornado amigo, foi padrinho de Gabriel. Conceição, elegante em um vestido que Helena havia feito questão de pagar, chorou de emoção ao ver a neta trocar alianças com o homem que a amava de verdade. Valentina se formou em arquitetura com honras, e Gabriel a contratou como sócia em uma nova divisão da empresa voltada para a habitação popular. Eles se mudaram para uma casa no Jardim Paulista, luxuosa pelos padrões de Valentina,
mas aconchegante pelos padrões de Gabriel. Conceição foi morar com eles, em um quarto especialmente decorado para ela, onde podia continuar fazendo suas costuras agora como hobby, não necessidade. 2 anos depois do casamento, nasceu Helena Conceição Mendes. Helena em homenagem à avó paterna, Conceição em homenagem à bisavó materna, que havia criado Valentina com tanto amor. Gabriel se tornou um pai dedicado e um marido ainda mais apaixonado. Valentina descobriu que podia ser rica sem perder suas raízes, e que o amor verdadeiro realmente podia superar qualquer diferença. E quando a pequena Helena perguntava como os pais se conheceram, Valentina sempre contava a história do dia chuvoso em que esbarrou no grande amor de sua vida correndo para não perder o ônibus. "E vocês foram felizes para sempre?" A menina perguntava. "Somos felizes todos os dias", Valentina respondia, "porque escolhemos ser."